Olá, me chamo Markson e sou estudante de iniciação científica da Universidade Federal de Viçosa. Hoje vamos falar sobre o projeto Expressão e Caracterização Parcial de uma glicoproteína recombinante produzida no eucarioto Leishmania tarentulae por meio do Sistema Constitutivo de Expressão em Leishmania. O projeto é coordenado pela professora doutora Juliana Lopes Rangel Fieto e fazem parte da equipe a doutora Isadora Cunha Ribeiro e eu. Além disso, o projeto foi inteiramente financiado com o apoio da FAPEMIG e da Universidade Federal de Viçosa. As glicoproteínas são macromoléculas que passam caracteristicamente por processamentos de modificações pós-traducionais que consistem na adição de carboidratos em suas estruturas. Os glicanos, macromoléculas adicionadas a essas estruturas, são formados por monossacarídeos que são construídos de forma sequencial, como mostra a imagem, e posteriormente são anexados a pontos específicos da estrutura da proteína. A presença desses carboidratos faz com que a proteína se dobre de forma correta em sua conformação nativa e, quando essa proteína é uma enzima, desempenhe corretamente a sua atividade catalítica. Isso também ocorre em outras moléculas. Por exemplo, os carboidratos também fazem parte de glicoproteínas associadas à adesão celular e reconhecimento específico de receptores. Uma grande questão dentro da expressão heteróloga de proteínas recombinantes é obter essas proteínas de forma ativa para que seja possível estudar corretamente a sua atividade biológica. A expressão de proteínas altamente processadas em sistemas básicos como o de Escherichia coli pode gerar proteínas não funcionais. Isso ocorre pois esse micro-organismo não tem a capacidade de realizar modificações complexas, como, por exemplo, a formação de pontes de sulfeto, o dobramento de proteínas assistido por chaperonas, do tipo, por exemplo, HSP70, e o processo de glicosilação de proteínas. Logo, conclui-se que a carência de sistemas baratos e eficientes e eucarióticos que permitam o estudo funcional de enzimas complexas, como as de mamíferos ou de outros organismos superiores, prejudicam o mercado da produção de imunobiológicos que têm um potencial terapêutico a ser desenvolvido. Dentro dessa perspectiva, nosso grupo propõe como solução a expressão de proteínas complexas em LEXI, Leishmania Expression System, um sistema baseado no micro-organismo Leishmania tarentulae, uma espécie não patogênica de Leishmania para mamíferos isolada de lagartos Tarentula mauritanica. Trata-se de um sistema eucariótico de baixo custo, relativamente fácil manipulação e, além de não ser patogênico para mamíferos, permitindo sua manipulação em laboratórios de nível de segurança biológica 1, este micro-organismo tem a capacidade de realizar modificações pós-traducionais eucarióticas, como a formação de pontes de sulfeto e glicosilações semelhantes à de mamífero, como pode ser mostrado na imagem abaixo. E, além de tudo, o padrão de dobramento de proteínas assistido por chaperonas moleculares é aquele semelhante ao de eucariotos superiores. Dessa forma, trata-se de um sistema excelente para expressar essas proteínas. Para o desenvolvimento do nosso projeto, a estratégia utilizada foi gerar a glicoproteína em duas construções, nomeadas de construção 1 e construção 2, que foram inseridas separadamente em vetores LEXI. Esses vetores foram utilizados para transfecção em Leishmania, gerando clones correspondentes a cada construção, que serão utilizados para avaliação da expressão posterior. Abaixo é descrita a metodologia utilizada em nosso projeto. Passado o processo de clonagem molecular relativamente simples em processos de expressão heteróloga de proteínas recombinantes, tendo o vetor pronto com a construção inserida, nós eletroporamos as leishmanias com o DNA obtido na clonagem e geramos clones específicos das construções 1 e 2 que foram mantidos em cultivo para que pudéssemos avaliar tanto a expressão secretória no sobrenadante das culturas quanto a expressão intracelular. Avaliamos esse perfil por SDS-PAGE e posteriormente por Western blot para poder validar os clones expressores e permitir com que fosse possível padronizar um processo de purificação de proteínas de alta eficiência com FPLC. As imagens abaixo mostram os primeiros resultados obtidos. Inicialmente, realizamos a confirmação da transfecção com o DNA recombinante e caracterizamos 13 clones expressores confirmados por PCR de genotipagem para a construção 1 e 14 para a construção 2, como mostram os géis abaixo. Passado o processo de caracterização molecular por PCR, iniciamos a confirmação da expressão de proteínas. Utilizamos inicialmente extrato celular dos clones da construção 1, A, B, D, F e K. Abaixo podemos ver um SDS-PAGE e um Western blot desse mesmo gel, em que é possível observar que existem bandas marcadas por anticorpo secundário, conjugado com
fluoróforo, que mostram que houve uma interação específica do anticorpo primário, anti-RIS, com a cauda de histidina da nossa proteína recombinante. Dessa forma, caracterizamos que a população e todos os clones estão expressando a proteína, mesmo que com padrões diferentes. Após isso, iniciamos o processo de caracterização dos clones da construção 2. Para eles, decidimos trabalhar com o sobrenadante. Dessa forma, escolhemos os clones A, B, C, G, N e O para trabalhar inicialmente. Realizamos a separação diferencial de proteínas por SDS-PAGE e, posteriormente, realizamos um Western blot com os mesmos anticorpos, mostrando que esses clones também estão expressando a nossa proteína juntamente com a população. É interessante observar que no clone 2A e 2B existem padrões diferentes de bandas. Essas bandas grossas mostram que a proteína está glicosilada, o que é característico de bandas grossas em géis e membranas de Western blot. E esses padrões diferentes de bandas podem indicar glicoformas diferentes, ou seja, formas de glicosilações diferentes da proteína, ou algum outro tipo de degradação, que pode ser uma proteólise controlada pela própria célula. Nós realizaremos mais estudos que possam comprovar esses dados. Após isso, selecionamos o clone P10-1D para realizar testes de purificação. Inicialmente, trabalhamos com o sobrenadante da cultura sendo precipitado com sulfato de amônio para preservar a estrutura da proteína e fizemos uma purificação manual utilizando cromatografia de afinidade com coluna de níquel, que tem afinidade específica pelos resíduos de histidina da cauda da nossa proteína. Observamos nos resultados que as eluições 2, 3 e 4 apresentam bandas esperadas na altura de 60 a 75 kDa, mostrando que nós conseguimos expressar a proteína de forma solúvel e conseguimos purificá-la. Ainda com o clone 1D, realizamos atividade enzimática com as eluições para verificar se nossa proteína estaria ativa. Utilizamos 3 substratos, evidenciados aqui pelos números 1, 2 e 3, os quais o número 1 e 2 correspondem a substratos que são realmente catalisados por esta enzima, e o substrato 3 não é específico dela, e foi utilizado apenas para verificar se não havia contaminação com enzimas semelhantes que realizam o mesmo processo biológico. Dosamos o produto liberado após 20 minutos e 37 graus de incubação e observamos que para o substrato 1 houve uma atividade específica em torno de 17,5, enquanto que para o 2 em torno de 7,5, mostrando que existe atividade da enzima e que o sistema gera proteínas ativas. Por fim, podemos concluir que a plataforma Lexi é uma opção viável para o estudo de proteínas complexas, como glicoproteínas que necessitam de glicosilações e outras modificações pós-traducionais. E a obtenção dessa proteína no sistema abre portas para estudos futuros com aplicações de enzimas de forma biotecnológica. Além disso, nosso projeto Estratégia contribui diretamente, de forma positiva, com o eixo estratégico de produção de imunobiológicos e biofármacos, potencializando a indústria mineira no âmbito da farmácia e biotecnologia. Com isso, gostaríamos de deixar o nosso enorme agradecimento à FAPEMIG e à Universidade Federal de Viçosa por todo o apoio oferecido durante este projeto de pesquisa.